E aí, tudo bem? Pronto para mais um devocional? Então vamos lá. O devocional de hoje está no Salmo 21, cara, e vou te falar uma coisa. É um salmo que falou muito comigo porque será que nós estamos vivendo na força de Deus diante das lutas que nós enfrentamos dia após dia? Sim, a vida ela é feita de lutas, de dificuldades, de obstáculos e vou te falar uma coisa, eu não estou sendo pessimista. Isso é só a realidade. E existe uma teologia, a teologia do sofrimento, que diz que o homem pode ter uma vida com Deus e mesmo assim passar por dificuldades. Porém, não afirma que a vida é somente sofrimento. Lutas e sofrimentos fazem parte da caminhada tanto quanto alegrias, conquistas, vitórias. Entenda uma coisa, nós podemos entrar numa rota de achar que a vida é só vitória, só conquista, e não é bem assim. A vida se torna frustrante quando temos essa visão. Vamos passar por dificuldades, sim. E Davi nos ensina de forma equilibrada no Salmo 21 a passar pela vida, pelas lutas e vivendo pela força de Deus. Davi escreve esse salmo com muita gratidão no coração por tudo que Deus fez por ele. Ele vai começar dizendo assim: ó Senhor, o rei se alegra em tua força e se regozija intensamente em tua salvação. O rei se alegra em sua força. No salmo anterior, no Salmo 20, Davi, ele faz um pedido a Deus, uma súplica para que Deus dê força para ele vencer a batalha. E nesse salmo, ele agradece pela força de Deus. E no primeiro e no último versículo desse Salmo 21, calma, Chewbacca. Relaxa, cara. E no primeiro e no último versículo desse Salmo 21, nós vamos encontrar o termo na tua força. Entenda uma coisa, nós precisamos viver debaixo da força de Deus. Há o reconhecimento de Davi que sem a força de Deus nenhuma batalha será vencida, nenhuma afronta será anulada e sem a força de Deus nada na sua vida vai prosperar. Por isso que Davi se alegra na força de Deus e o convite hoje é se alegrar na força de Deus, independente das lutas que você tem vivido. Se olharmos o versículo 2, que diz assim: tu lhe concedeste o desejo do coração e não lhe negaste a petição dos lábios. É pela força de Deus que a súplica de Davi foi atendida. É pela força de Deus que os nossos pedidos são atendidos. No versículo 3, ele vai dizer que é abençoado e digno de usar a coroa e ter um reinado honrado pela força de Deus, não pela força dele, mas pela força do Senhor. Aqui o que diz, olha: pois tu lhe proporcionaste ricas bênçãos, puseste em sua cabeça uma coroa de ouro puro. É Deus dando coisas para Davi, porque Davi reconhece que não é pela força dele, ele não foi rei pela força dele, ele não venceu Golias pela força dele, ele viveu pela força do Senhor. Na vida de Davi, mesmo repleta de lutas, ele reconhece que tudo que ele tem é pela força do Senhor. Se ele teve uma vida longa e duradoura, como vai dizer no versículo 4, foi pela força do Senhor, porque a vida é sustentada nessa força. O Senhor Jesus, ele é o nosso sustento, é ele que nos sustenta no poder que há nele. Davi vai entender que sem lutas não há possibilidade de vitórias, e é justamente nessa dinâmica de lutar, de vitória, de lutar e vencer, que ele reconhece a força, o poder de Deus e a glória de Deus. Viver na força de Deus e reconhecer isso nos faz entender que não somos apenas recipientes para as bênçãos de Deus, mas nós somos os canais que vão comunicar essas bênçãos, o poder de Deus, assim como Abraão foi, na qual Deus disse: através de você, todas as nações serão abençoadas. Entenda que é na força de Deus que nós devemos viver. E é nessa força que nós comunicamos que existe um Deus maravilhoso, que mandou o seu Filho para que ele morresse por nós, para que ele perdoasse nossos pecados e que nós alcancemos a vida eterna. A confiança em Deus e na sua força
é parte fundamental da caminhada cristã. A palavra fé significa confiar totalmente. É ter uma fidelidade convicta. É totalmente uma entrega da nossa vida para Ele. É como um filho pequeno confia totalmente no Pai. Eu só queria finalizar com o versículo 7, que diz assim: pois o rei confia no Senhor e pela bondade do Altíssimo permanecerá inabalável. Talvez esse versículo seja o mais icônico desse salmo. Não diminuindo os outros, mas que nós possamos entender que essa confiança em Deus, na força de Deus, entender que tudo que você tem, o que você é, ou o que você vai conquistar, o que você vai ser, é pela força de Deus. E é confiar nessa força de Deus que nos faz caminhar pela vida inabaláveis. Isto é, problemas vão vir, situações vão acontecer, coisas desagradáveis, mas nada disso vai nos abalar. Nós não vamos nos isentar de sentir a dor, sentir talvez o medo, sentir um fracasso, um desânimo, uma frustração. Mas isso não vai nos abalar, pois nós vivemos uma confiança convicta, a certeza que andamos pela força de Deus. E isso é que nos sustenta. Então o convite hoje desse devocional é para que você viva pela força do Senhor. Que você entenda que tudo que você tem até agora foi pela força de Deus e não pela sua. E que você vai ter muito mais e você vai viver muito mais pela força de Deus. E quando eu digo viver muito mais, ganhar muito mais, não estou dizendo coisas terrenas, materiais apenas, tá? Isso pode ser que sim, pode ser que não, depende muito das nossas escolhas, mas o maior ele já conquistou, que foi a vida eterna. Então, ande de cabeça erguida, viva pela força do Senhor, esteja convicto de que Ele age por você em teu favor e você será inabalável. Valeu? Até a próxima!